mudança, transformação, é uma nova fase do game. Não dá mais pra gente ficar utilizando referências antigas. Saudações intergalácticas, meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu sou a Lu Costa e vocês estão aqui no meu canal Natural Journey. Tudo bem com vocês, meus amores? Gente, que loucura, né? O último vídeo que eu postei aqui no canal foi no começo do ano passado, onde eu comentei que eu estava fazendo um detox das redes sociais, né? Detox esse que, diga-se de passagem, se tornou em um hábito 100% incorporado na minha vida. Eu confesso que não tenho sentido a mínima falta, né, das redes sociais, não pretendo voltar tão cedo, né, para as redes sociais, só que eu já era meio desconectada, meio perdida no passado, né, e agora fiquei mais desconectada ainda e somado a isso eu também estou sofrendo significativamente os impactos, né, dos trânsitos astrológicos que estão ativos no céu nesse momento, porque assim, né, gente, eu não sei como é que tá a vida de vocês. Mas a minha vida aqui, gente, tá passando assim de forma assustadoramente rápida, assim. Eu tô impressionada, né, com a velocidade do tempo. Inclusive, eu acho que esse ano tá passando ainda mais rápido, né, do que foi o ano passado, assim. Tá tudo muito frenético, nossa senhora. Né, muito estímulo, muita informação, muita mudança, muita demanda, né, e aí a gente fica com esse sentimento horroroso, né, da gente não estar conseguindo dar conta, né, de todas as coisas da vida, né, de não estar conseguindo dar conta de todas as informações, de todas as fofocas, e de estar sempre correndo contra o tempo, né, parece que o tempo está passando mais rápido e com isso a nossa vida está passando mais rápido, né. Mas enfim, né, gente, o fato é que eu acabei sendo engolida pela bolha da rotina, pelos processos da vida e tive que dar uma pausa aqui nesse projeto, né, e foi realmente uma pena porque além de ser algo que eu amo fazer, né, que conversa com a minha alma, com o meu coração, tem muita coisa importante acontecendo no céu e no mundo nesse momento, né, e eu queria ter tido a oportunidade de compartilhar essas informações com vocês, né. Mas enfim, tudo tem seu tempo e sua hora, né? Fazendo um rápido resgate então, 2025 foi um ano de transição, onde a gente teve a oportunidade de ter um spoiler, né, dos movimentos que estão acontecendo de uma forma mais acelerada e escancarada em 2026 e que estão marcando mesmo o início de uma nova era, né? Então a gente está vivendo a verdadeira transição planetária, né? Já que muitos planetas sociais, geracionais, né, desses que ficam mais distantes do Sol, e que determinam, né, o modo de funcionamento da sociedade, né, que determina a fase, né, que a humanidade está vivendo aqui embaixo, né, esses planetas eles mudaram de signo. Em 2025 eles fizeram a primeira entrada, retrogradaram, voltaram, né, para o signo anterior e agora esse ano muitos planetas entraram de forma definitiva no signo por onde eles vão permanecer por mais tempo. Então, tudo o que a gente está vendo acontecendo no mundo nesse momento já tinha sido previsto pelos astrólogos, é só vocês pesquisarem aí no YouTube que vocês vão ver, né? Tudo, absolutamente todos os temas latentes do mundo nesse momento já tinham sido previstos pelos astrólogos, né? Inclusive eu vou deixar aqui alguns vídeos que eu tinha feito sobre a chegada de Plutão em Aquário. Então ele é um dos grandes protagonistas da novela Celeste, né, que tem transformado de forma muito profunda e radical as nossas bases, né, nossa estrutura social, fazendo emergir as sombras, né, da humanidade, né? Então a gente está vivendo um momento de expurgo dessas feridas sociais, né, que está deixando de uma forma muito escancarada, né, a podridão do mundo. Né? Então, tem contribuído, né, para o despertar de uma nova visão de viver em coletivo, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, desde que Plutão chegou em Aquário, né, além dessa alavancagem, né, das tecnologias, da chegada com força da inteligência artificial generativa, né, a gente também vem observando uma revisão, né, dos poderes, né, do mundo, né, a maneira como a nossa sociedade como um todo ela está organizada, né? Além de casos assim muito escabrosos, assim, né, de, por exemplo, o caso do P. Diddy, né, que veio à tona agora, Epstein, né, então todas essas coisas aí que pertencem ao submundo, né, coisas que acontecem ali, né, nos porões, né, nos subterrâneos e que estão vindo aí à luz, né, da consciência da humanidade nesse momento, justamente para que a gente tenha essa oportunidade real de curar essas feridas, né, e dar espaço aí para o nosso nascimento de uma nova
nova forma da gente se organizar enquanto sociedade. Mas esse, assim, gente, é só um dos supertrânsitos que estão determinando os movimentos da nossa vidinha pequenininha aqui embaixo no nosso querido e amado planetinha Terra, né? Esse ano a gente também teve a chegada de Saturno e Netuno, né, no signo de Áries, que tem contribuído diretamente para essa atmosfera confusa, altamente kármica, né, e bélica que a gente está vivendo nesse momento, que também está marcando, né, o início de um novo ciclo para a humanidade. Né? E o que eu sinto é que realmente chegou a hora da colheita, né? Não sei se vocês têm percebido isso na vida pessoal de vocês, mas eu tenho percebido, né, a partir das minhas conexões, que muitas pessoas, né, estão vivendo esse momento de colheita, enquanto humanidade, né, a gente também está vivendo essa mesma fase, né? Então não tem como fugir, né? Essa é a lei do karma, ação e reação, né? Não tem como escapar da lei divina, né? Mais dia ou menos dia a gente paga, a gente colhe as sementes, né, dos frutos que a gente plantou. E é só a gente passar a mãozinha na consciência, né, gente, sobre as sementes que a gente tem plantado enquanto humanidade, né? Vocês acham que essas sementes que a gente plantou são sementes boas, somente boas, né? Ou sementes ruins, né? Então a gente pode fazer essa análise real, né, para chegar à conclusão sobre o que nos espera aí à frente, né? Mas enfim, gente, hoje eu tô passando por aqui para falar sobre uma das marcas astrológicas de 2026, que aconteceu inclusive na data de ontem, né, domingo, dia 26, que foi a grande entrada, né, a esperada entrada definitiva de Urano no signo de Gêmeos, né? Então ele fez algumas entradas no ano passado, retrogradou, voltou para Touro e agora retorna de forma definitiva para Gêmeos. E esse, gente, é um mega de um trânsito, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na realidade, Urano ele leva 84 anos para dar a volta em torno do Sol, permanecendo em torno de 7 anos em cada signo, né? Então, nessa última temporada, ele esteve no signo de Touro, revolucionando os assuntos relacionados a tudo aquilo que a gente considera seguro, né? Que a gente considerava seguro, estável e que tem um valor importante para nós, né? Então a gente pôde observar durante esses 7 anos, né, a economia sendo transformada, né? Quando Urano transitava ali pelos últimos graus de Touro, a gente já conseguia sentir, né, que o mundo que a gente vivia no passado acabou, né? O mundo que a gente vivia no passado não é mais o mesmo. Teve o surgimento de criptomoedas, Pix, novas tecnologias, né, que trouxeram uma nova tônica, né, para o mercado, de uma forma geral, né? Então, os aplicativos de compra também virtuais cresceram, né, de uma forma absurda, né, principalmente depois da pandemia, né, onde Urano inclusive revolucionou o nosso conceito de segurança, o nosso conceito de consumo, né, inovou a nossa forma de viver, trabalhar e ganhar dinheiro, né? E a natureza também deu suas caras, né? Então Touro ele rege a própria terra, a natureza, e a gente teve várias situações trágicas, né, envolvendo a natureza, mostrando a potência, né, de destruição da Mãe Terra, né, em resposta aos comportamentos exploratórios e destrutivos da raça humana, né? Lembrando, gente, que para ver o setor da sua vida que foi chacoalhado pelo planeta Urano nos últimos 7 anos, você precisa calcular a sua mandala astrológica para ver qual o setor da sua vida que foi ativado pelo trânsito. Vou ver se eu deixo um vídeo aí no final para explicar a vocês como é que faz para fazer esse cálculo, né? Para vocês terem assim uma análise mais precisa dos trânsitos na vida de vocês. Mas enfim, seguindo, né? Então hoje a gente vai falar sobre Urano, né? Que é o planeta regente de Aquário, e como padrão aquariano é um planeta diferentão, né? Então assim como os nativos de Aquário, Urano é um planeta do contra, né? Para começar que ele gira de lado, né? Então ele resolveu girar de uma forma diferente que os demais planetas, né? Ele é o planeta mais frio do sistema solar, apesar de não ser o último planeta, e devido, né, ao fato dele girar de lado, né, ele recebe luz direta do Sol por cerca de 42 anos seguidos, né, seguidos por 42 anos de escuridão total. Então é 42 anos de dia e 42 anos de noite, né? E astrologicamente ele também é um planeta muito excêntrico, que eu adoro, particularmente eu adoro, né? E não é um acaso porque eu tenho Sol na casa 11, né? A minha Lua ela tá em conjunção com Urano, então essa rebeldia uraniana ela pulsa na minha veia, né? Inclusive nesse exato momento eu estou vivendo a tal, a famigerada, né, oposição Urano-Urano, que indica a famosa crise da minha idade, né? E para facilitar o rolê, né, tudo isso está acontecendo em conjunção exata com o meu meio do céu. Oh my God! Gente, assim, eu tô quase tendo um curto-circuito. Até por isso que eu acho que eu resolvi gravar esse vídeo, né, para fazer algo diferente, sair da rotina e colocar para fora essa energia criativa uraniana, né? Urano que inclusive é o pai da astrologia, né? Ele é o pai do cosmos, né? Então tem tudo a ver, né, com o propósito desse canal aqui.
Mas enfim, gente, vamos falar um pouquinho sobre o que nos aguarda pelos próximos 7 anos, se é que dá pra gente prever alguma coisa, né? Porque quando a gente fala sobre Urano, fica difícil, né, a gente fazer previsões muito assertivas, porque Urano é o rei da imprevisibilidade, né? Então, não tem muito como a gente prever exatamente o que vai acontecer. A gente sabe que vai mudar muita coisa, mas a gente não sabe exatamente a forma, né, que essas mudanças vão se dar. Mas vamos pelo menos conversar um pouquinho sobre o arquétipo de Urano e de Gêmeos, né, que é onde ele acabou de chegar, para a gente tentar compreender pelo menos um pouquinho, né, quais são os influxos astrais que estão no comando das nossas vidas nesse momento, para que a gente tenha essa oportunidade maravilhosa, né, de se alinhar com esse fluxo e aproveitar, né, essas energias para promover as mudanças nas nossas vidas que o universo está pedindo nesse momento. Então, bora lá, bora falar sobre, né, um dos meus planetas preferidos aí, que é Urano. Bom, gente, Urano é o planeta que rege a ciência, a inovação, a tecnologia, a eletricidade, a aviação, né, o progresso e a visão de futuro, né? Então é um planeta futurista, né, que também fala sobre democracia, fraternidade, coletividade, política, né? Então Urano, se a gente fosse pensar em um personagem, né, de cinema, de teatro, ele é aquele cientista malucão, né, que protege o povo, né? Então é um planeta que fala sobre liberdade, sobre autenticidade, né, sobre inovação, sobre insights brilhantes, né, sobre a genialidade. E por ser um planeta progressista, né, Urano ele também desencadeia algumas mudanças súbitas e disruptivas nas nossas vidas, né, com o objetivo de tirar a gente da zona de conforto e colocar a gente de novo na rota que a gente precisa seguir, né, com o objetivo de realinhar a gente com o nosso propósito maior. E esse, gente, é um ponto vital, né? Um ponto muito importante de se reforçar, né? Para que a gente possa navegar essas reviravoltas uranianas com um pouco mais de equilíbrio, né? Então, independente da mudança que vai ser desencadeada na sua vida, é importante a gente ter em mente que todas as mudanças, né? Todas essas mudanças, elas fazem parte do nosso plano de desenvolvimento, né? Do plano de desenvolvimento do nosso espírito, né? Então, as coisas sempre estão acontecendo exatamente do jeito que devem acontecer, para contribuir com o nosso progresso, com a nossa evolução, né? Então existe esse conteúdo programático, né? A didática do Criador, ela é muito perfeita, precisa, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque a pior coisa que você pode fazer, né, no momento, né, que a vida pede mudança, né, é resistir. Então, o que traz sofrimento para nós não é a mudança em si, mas é o apego, né? E a gente se apega justamente quando a gente não tem essa clareza, né, de que a vida tem o seu próprio fluxo, né? Que não adianta a gente resistir, o que passou, passou, o que foi, já foi, né? Não vai dar para voltar atrás, né? Então, realmente resistir é a pior coisa que a gente pode fazer. A mudança nesse momento, gente, ela é inevitável, né? E eu garanto que se você soltar, né, procurar se abrir para o novo, né, e se alinhar com o fluxo natural da vida, você tende a sofrer muito menos, né, com as mudanças, né? Então as pessoas que têm muita terra no mapa, as pessoas que estão muito apegadas, né, elas costumam sofrer mais, né, frente a esses trânsitos uranianos. Então se abre para o novo, né, flui aí com a vida. Mais para frente você vai entender o motivo, né, de todas essas mudanças, né? Não tem como evitar, não tem como resistir, gente. Assim, se você tentar conter, né, esse fluxo transformador de Urano e não atender, né, ao seu chamado, aos seus pedidos de mudança e libertação, a própria vida vai te colocar em situações que te obriguem a mudar, né? Então, ou você muda a força, né, por coerção ou por opção, e eu acredito que mudar por opção seja a melhor alternativa, porque a gente ainda tem um certo poder de escolha, né? Então a minha recomendação é que vocês ajam proativamente, né, para dar vazão a essa energia elétrica, inquieta, disruptiva de Urano, né, que vem pedindo mudança em algum setor da sua vida, né? Vem pedindo mudança para toda a humanidade e para nós individualmente também. Então Urano ele tem justamente esse efeito nas nossas vidas, né? Juntamente com Netuno e Plutão, que inclusive também mudaram de signo, né, de forma definitiva recentemente, eles têm esse papel importante, né, de desafiar o status quo, né, de promover rupturas na nossa identidade do ego, né, das certezas que a gente sustenta na vida, né, ou nosso senso de nós mesmos, né, e ele faz tudo isso para que a gente possa nos recompor de uma nova maneira, né, para que a gente possa se organizar de uma nova maneira. E assim, né, gente, romper com aquilo que a gente tem como certo pode ser bastante desafiador, né? Então, normalmente após
uma ruptura assim uraniana, a gente tende a vivenciar uma crise de sentido, né? A gente se sente meio perdidão, sem as referências que a gente sustentou, né, por muito tempo, ou às vezes até a vida toda. Então faz parte do processo, né? A crise ela faz parte do processo. Se perder também é caminho, né? Como diz a saudosa e amada Clarice Lispector, né? E esse caos ele é necessário para que uma nova ordem possa se estabelecer. Então, gente, assim, o colapso possibilita que a gente alcance uma nova organização, né? Quando a gente sai da zona de conforto, a gente recruta, né, outras partes do nosso cérebro, né? A gente precisa criar novas sinapses, né, para poder superar esses novos desafios que estão sendo apresentados para nós. Né? Então, quando a gente sai da zona de conforto, quando a gente tem essa oportunidade real de aprender coisas novas, né, de crescer e de evoluir. E se a gente for parar para pensar, né, gente, o mundo ele tá um caos, né? Ele tá claramente entrando em colapso e as estruturas assim que sustentaram a humanidade até então, elas estão se mostrando altamente ineficientes, né? Antigas, obsoletas, né? Então alguma coisa tem que mudar, né? Uma revolução precisa de fato acontecer e vai acontecer, né? Quer a gente queira, quer não, né? A gente está passando por um momento de transformação. Então nas nossas vidas individuais e coletivas a gente vai sentir o impacto dessas mudanças uranianas acontecerem. Então, o meu convite aqui para vocês é para que vocês reflitam, né, sobre as estruturas antigas da sua vida que devem ser revolucionadas, né, para que a gente possa viver uma vida mais livre, né, uma vida mais autêntica. E como o Urano chegou em Gêmeos, gente, esse trânsito ele vai transformar radicalmente a nossa forma de pensar e viver o nosso cotidiano, né? Mas antes de eu falar, né, sobre o padrão Gêmeos, eu só gostaria de reforçar que essa é uma leitura genérica, tá, pessoal? Uma leitura genérica, coletiva, que a gente vai falar um pouco sobre o impacto, né, desse trânsito para a humanidade como um todo e voltando, né, para saber como o trânsito vai afetar as nossas vidas individuais, a gente precisa calcular a nossa mandala astrológica, né, para verificar qual que é a casa que está sendo ativada pelo trânsito, né? Então, vou ver se eu deixo aí essa dica aí no final, né, desse vídeo para vocês poderem calcular a mandala de vocês, né? Lembrando que as casas astrológicas, elas representam um setor das nossas vidas, né? Então, a casa onde a gente tem ali os primeiros graus de Gêmeos, né, que é onde Urano vai transitar esse ano, onde Urano vai dar essa chacoalhada, né? Onde experiências inusitadas, exóticas podem acontecer, né? Mudanças muito disruptivas, improváveis, né? Um setor onde você também vai estar buscando por mais autenticidade, buscando por libertação, né? Mas, enfim, a gente também tem o lado sombrio desse trânsito, né, que eu tô sentindo, assim, com muita potência, que é essa inquietação, né, sentir essa necessidade de mudança, mas não saber exatamente o que eu preciso mudar, né, um outro aspecto sombrio desse trânsito é a rebeldia sem causa, né, ser meio rebelde sem causa, ter uma enorme dificuldade de lidar com autoridades ou com qualquer pessoa, né, ou situação que restringe a sua liberdade, né, Urano é ávido pela liberdade, tem a liberdade como valor, né. Então, essas são as características, né, desse planeta diferentão, né, elétrico, disruptivo, inovador, que chegou ali no signo de Gêmeos, né? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse padrão Gêmeos, né? Bom, gente, Gêmeos é uma energia também bastante inquieta, né, ativa do movimento, e com Urano lá a coisa vai ganhar uma velocidade ainda maior, né, por isso que eu falei que a tendência é piorar. E Gêmeos fala sobre o aprendizado, a comunicação, a diversidade, a versatilidade, né, uma energia muito curiosa, né, ativa, inquieta, ávida pelo conhecimento. Então, assim, com Urano chegando em Gêmeos, né, eu entendo que a gente pode esperar por uma mudança muito radical e disruptiva na nossa forma de aprender, na nossa forma de se comunicar, na forma de socializar, de viver o nosso cotidiano. E eu acredito que essas mudanças, elas vão ser desencadeadas pelo avanço tecnológico, né? Então, a inteligência artificial, né, que chegou com tudo, né? Desde que Plutão entrou ali no signo de Aquário, que ela começou realmente a se fortalecer, né? A se consolidar no nosso cotidiano, né? A IA que já vem revolucionando a nossa forma de trabalhar, né? De viver, daqui para frente vai se desenvolver de uma maneira ainda mais acelerada, né? Se fundindo mesmo com as nossas vidas de todas as formas possíveis e imagináveis, né? Então eu acredito que no futuro muito próximo
vai haver uma fusão, né, da consciência humana com a consciência artificial, né? Eu acredito que a IA ela vai passar a fazer parte da gente, assim, né? A gente vai se comunicar com as máquinas de uma maneira mais próxima, instantânea, sei lá, né? Tipo uma parada meio neural, né? Você nem vai precisar escrever, falar, né? Você pensa e a inteligência artificial faz para você, né? Enfim, é muita ficção científica, irmãos. Eu acho que não, hein? Aguardem verão, porque realmente a coisa está se desenvolvendo de uma maneira assustadoramente rápida, né? E tem essa coisa aí dos computadores quânticos, né? Enfim. Então, muita coisa vai mudar. A gente ainda não tem como prever exatamente o que vai acontecer, porque, como eu falei, Urano, ele é o rei da imprevisibilidade, né? Então, a gente não sabe exatamente o que ele vai aprontar ali no signo de Gêmeos, mas uma coisa é certa, ele vai transformar a nossa forma de viver o cotidiano, né? Então, a nossa forma de se relacionar, de se comunicar, os sistemas educacionais também devem passar por uma grande reforma. Reforma essa, né, que na minha visão é uma reforma altamente necessária, aliás, né, gente? Porque, nossa, né, eu acho que o sistema de ensino está tão atrasado, assim, sabe? A metodologia atual ela é tão arcaica que não tem formado, assim, cidadãos, né? Ou profissionais. Pelo contrário, tem formado um monte de gente louca, desesperada, competitiva, né, sendo pressionada aí desde os 10 anos de idade, né, para entregar, se diferenciar. Então, acho mesmo que o sistema educacional precisa passar por uma grande revolução, né? Bom, novos meios de transporte revolucionários também podem surgir, né? De repente novas tecnologias podem ser apresentadas para nós em virtude do contato da humanidade com a vida alienígena, né? Quem sabe, né, gente? Eu boto muito fé que durante a passagem de Urano pelo signo de Gêmeos a gente pode sim ter contato com seres, né, ou mistérios, né, intergalácticos, né, do cosmos que vão transformar radicalmente o nosso entendimento sobre a vida no universo. Né, que, diga-se de passagem, um entendimento muito mínimo, né, gente? Assim, esses dias, né, eu estava vendo aquela matéria, né, do pessoal que foi para a Lua, né, que foi o mais longe, né, que a gente já chegou, né, que a humanidade chegou aqui da Terra. E eu fiquei pensando, gente, a gente só conseguiu dar a volta em torno da Lua, né? E a gente parte desse entendimento que a gente sabe sobre tudo, né? Que não tem vida em outros planetas, né? Mas a gente só conseguiu ir até a Lua de uma maneira prática, assim, sabe? Então, realmente o conhecimento da humanidade é bastante limitado, né? Com relação a todos esses mistérios, né? A gente se gaba muito da nossa razão, mas se a gente for olhar para a escala da evolução, eu acho que a humanidade, assim, é uma raça muito atrasada, tá? Recentemente, né, eu tive um processo com relação a isso, né? Fiquei olhando os carros, assim, mesmo carros modernos, né? Aquela parada mecânica, assim, que tem óleo, né? Mas agora chegou, né, os carros elétricos, que enfim, né, vai se transformar também. E eu acho que Urano, né, no signo de Gêmeos, está catalisando essa transformação, né? Porque Gêmeos também fala sobre os meios de transporte. Então a gente está vivendo essa transição, logo os carros mecânicos, né, eles vão, sempre, nem sei se é mecânico que fala, né, esses carros, né, gasolina, acho que logo isso daí também vai acabar sendo extinto, né, mas eu fiquei assim pensando, assim, que realmente, né, a raça humana ela é muito atrasada, né, gente, é só a gente parar para pensar no corpo, né, a gente come, né, a gente vai ao banheiro, né, a gente faz um monte de coisa ali meio esquisita, assim, sabe, uma coisa meio animal, assim, né, não me parece algo assim tão evoluído, né, a gente faz guerra, a gente mata, né, a gente tem inveja, né, então assim, enfim, se for olhar assim pro todo, eu acho que a humanidade aí ainda é uma categoria bem rasteira, né? E eu tô falando isso assim porque depois que eu vi ali a matéria do negócio da Lua, gente, eu fiquei chocada, que mesmo com tanto avanço tecnológico que possibilitou o homem dar essa voltinha aí ao redor da Lua, gente, assim, a nave, ela desceu de paraquedas, velho. Ia caindo lá umas partes da nave e de repente, né, desceu de paraquedas, claro que deveria ser um paraquedas supersônico, piriri parará, né, para suportar ali, né, a velocidade, né, e tudo mais, mas ainda assim era um paraquedas, né, e aí a gente fica vendo nessa galera aí, esses ufólogos, né, que falam sobre as tecnologias alienígenas, né, gente, assim, olha,
Então, realmente, gente, assim, eu acho que a gente está bem atrasado e que a chegada de Urano em Gêmeos, assim, vai ser um catalisador, né, nesse processo de expansão da consciência humana, né? Então, a gente deve entrar em contato, né, com outros mistérios aí, né, com questões intergalácticas do cosmos, que vai fazer com que a gente desenvolva uma nova visão, né, da vida no universo, né, do que é estar vivo aqui no planeta Terra. Então eu acredito que assim, a nossa mente ela vai se expandir muito, né, durante esse período, a gente pode ter insights muito brilhantes, né, que contribuam para o surgimento de novas tecnologias, assim, inimagináveis, né, de invenções que vão transformar, né, a nossa forma de viver, né, que vão marcar a história da humanidade, né, a gente está vivendo um momento histórico, astrologicamente esse é um momento histórico, né, que a gente está tendo a honra aí de presenciar e de viver. Então, realmente é o início de uma nova era, meus amigos. Assim, todas essas coisas que eu falei de Urano, né, em Gêmeos, elas estão sendo super catalisadas por Plutão, que está ali no início de Aquário, né, formando um ângulo fluente com Urano, né, que a gente chama de trígono, né, intensificando esse processo de transformação que vai afetar de uma forma muito profunda e radical as nossas estruturas sociais, né. Mas assim, gente, eu nem vou entrar no mérito nesse vídeo sobre o impacto, né, da utilização das inteligências artificiais, assim, para a nossa vida de uma forma geral. Quero ver se eu faço um vídeo especificamente sobre isso, né. Mas um ponto de reflexão que eu gostaria de trazer para vocês, né, que eu sempre falo, é que avanço moral sem avanço tecnológico pode colocar a humanidade em maus lençóis, né? E eu, particularmente, acho que a tecnologia ela tem avançado de uma maneira muito mais acelerada, né, do que o avanço da ética, né, da moral no nosso planeta, né? Então é isso, né? Da mesma forma que a gente pode utilizar as tecnologias para produzir a cura de doenças, né, soluções fantásticas, né, que facilitem a nossa vida, né, a gente também pode utilizar essas tecnologias para o mal, né, que é o que a gente vem observando aí, né? Então, assim, novas armas super precisas e letais, né, drones assim com uma precisão absurda, né, bomba atômica, ou ainda para gerar desinformação, né, fraudes cada vez mais críveis. E aliás esse é um dos lados sombrios, né, desse trânsito de Urano em Gêmeos, tá? Porque que a gente já está sentindo na pele, né? As inteligências artificiais, elas estão ficando tão perfeitas, né, que a gente não sabe mais o que acreditar, né? Então a gente está vivendo a era da desinformação, das fake news, né? E a falta de informação desempodera a sociedade, né? Que fica ali meio perdida, alienada, anestesiada, sem saber no que acreditar, né? E sem ter esse direito de se posicionar perante a verdade, né? Então a gente não pode se esquecer, né, que informação é poder, né, gente? Então, numa era onde a gente não tem informação assertiva, né, com acurácia, a gente fica aí meio perdido sem saber exatamente o que está acontecendo no mundo e quais são as razões que estão motivando, né, as decisões que estão sendo tomadas, né? Então, parece que a gente está ficando cada vez mais carente, né, de fontes de informação confiáveis. Mas é isso, né, gente? A vida vai dar uma acelerada agora, né? Se você já estava impressionado com os avanços tecnológicos do último ano para cá, assim, espera, né? Aperte os cintos, né? Para você ver como é que vai ser daqui para frente, porque daqui para frente, galera, ó, rodinha no pé, o negócio vai desenrolar de uma forma frenética, né? Só um ponto assim importante de lembrar, né? Que esse é um trânsito de longa duração, né? Então, Urano ele vai ficar 7 anos ali no signo de Gêmeos, de forma que ele não vai ficar ativo no céu ali o tempo todo, né, promovendo essas revoluções aí constantes nas nossas vidas, né? A mudança uraniana ela tem mais potencial para se apresentar quando ela está acontecendo em graus críticos, né, como é agora, que ele acabou de concluir o ciclo em Touro, entrou em Gêmeos, ou quando ele forma aspectos, né, com planetas ou pontos importantes do seu mapa, ou ainda quando ele conversa, né, com os outros planetas que estão em trânsito, né? Por isso que é importante a gente calcular a nossa mandala astrológica para ver como esse trânsito vai reverberar no nosso mapa. Mas uma coisa certa, né, gente? A gente está vivendo uma transição planetária, é o início de uma nova era, a gente tem que se preparar, né, para lidar com o novo, para estar de peito aberto aí, para lidar com todas as mudanças que estão por vir, né? Não adianta a gente resistir, não adianta, né, a gente ficar apegado ao que foi, o que foi já foi, né? Se você ficar apegado, você vai sofrer ainda mais, e ter essa certeza, né? Nutrir essa certeza no coração,
de que independente do que esteja acontecendo na sua vida, são mudanças importantes que visam contribuir com o seu redirecionamento, né? Visam contribuir com o alinhamento, o nosso alinhamento como humanidade, né, e como indivíduos ao nosso propósito maior, né? Então a gente está vivendo exatamente aquilo que a gente tem que viver. Então quanto mais você resistir, influir, né, com todas essas mudanças, né, e se alinhar, né, com o fluxo natural da vida, mais você vai sofrer, né? Então a vida nesse momento está pedindo mudança, transformação, é uma nova fase do game. Não dá mais para a gente ficar utilizando referências antigas, né? Referências antigas fizeram sentido lá no passado, né? Então avalia aí quais são as estruturas antigas da sua vida que às vezes não é nem só que elas não te ajudam em mais nada, às vezes são estruturas que estão até te atrapalhando, né? Então são conceitos, valores, né, verdades que você sustentou até então e que além de não estarem agregando mais nada para você, né, porque são conceitos aí que ficaram meio obsoletos, que faziam sentido para a pessoa que você era lá no passado, para a vida que você tinha lá no passado, são conceitos que também podem estar te travando, né, assim, podem estar bloqueando a sua jornada de desenvolvimento, né, de repente criando aí uma resistência mesmo para você se abrir, né, para o novo, aí para essa nova fase que a gente está vivendo na vida, né, e no mundo. Então se abram para o novo, né? Esse é o início de uma nova era e eu espero que a gente possa fazer o melhor uso dessa energia, né, para a gente realmente questionar o status quo e promover as mudanças que são importantes para a nossa vida e para o planeta, né? Continuar vivendo da mesma forma que a gente vem vivendo, né, a gente já está percebendo aí que não é sustentável, né? Então o que a gente precisa fazer, né, para a gente garantir a manutenção da espécie, né, gente? O que a gente pode fazer, né, para garantir que a raça humana, né, ela continue existindo aqui no planeta Terra, né? Porque uma das coisas que a gente percebeu ali quando Urano passava por Touro é que a natureza acaba com a humanidade em dois. Né? A natureza ela tem uma potência tremenda, né? A gente teve aquelas enchentes horrorosas, terremoto, né? Então a natureza mostrou, né, toda a sua potência e a gente não precisa trabalhar para salvar a natureza. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa trabalhar para salvar a humanidade, porque a humanidade ela se regenera, né? Ela se regenera muito rapidamente. Né? Agora a humanidade eu já não digo mesmo, e a gente depende, né, da natureza, a gente depende, né, do bom funcionamento do nosso ecossistema para a gente viver, né, para a gente ter ar para respirar, água para tomar, né? Então acho que agora sim a gente já chegou num ponto assim que é redução de danos, né? A gente já está vendo, né, os impactos, né, dessa vida altamente exploratória e destrutiva que a gente viveu. Então agora a gente vai começar a colher os frutos, né? E eu acho que já passou da hora, né, da gente repensar, né, essa postura exploratória, né, essa postura destrutiva da humanidade com relação ao planeta, né? Porque só que aí um homem faz umas coisas loucas, né? Porque ao invés de pensar em como que a gente pode reverter, né, esse processo aí de destruição, né, do nosso planeta, a gente quer ir para Marte, para habitar Marte e cagar com tudo em Marte também. Por isso que eu retomo aqui, ó. Tá? Estou aberta a processos de abdução, então se vocês quiserem me levar, estou à plena disposição para contribuir aí com o trabalho de vocês, né? Então, leva eu, tô aqui. Beijo grande para todo mundo, a gente se vê numa próxima Om Namah Shivaya.